Muito bem, amigos da Show de Negócios, estamos mais uma vez juntos aqui nesse dia super especial e hoje estou muito feliz e contente porque nós vamos conversar, nós vamos papear hoje com uma pessoa muito legal, muito especial. Eu tive o prazer de conhecê-la, já estou falando quem é, já está falando, é moça, é mulher, exatamente. Eu vou conversar com uma pessoa muito legal que eu tive o prazer de conhecer no começo do ano, na verdade, né? Em um evento aqui em São Paulo que foi direcionado para donos de escolas. E é uma pessoa realmente muito simpática, muito especial, fez uma palestra muito legal também que o pessoal curtiu, o pessoal acompanhou. E eu tenho certeza que o conhecimento e as informações que ela tem para passar para você são de suma importância para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ela é personal e ela é profissional coach, além de palestrante e jornalista. É especialista em comportamento e, além disso, tem um foco em liderança feminina, gestão pública e comunicação. Meu querido, minha querida, quero apresentar a vocês a minha querida amiga Juliana Albanês, junto com a gente aqui na Show de Negócios. Juliana, obrigado pelo seu carinho e muito obrigado por você estar com a gente hoje para compartilhar com um pouco do seu conhecimento e dos anos de experiência no setor corporativo. Muito bom dia para você, muito bom dia aí para o Brasil, boa tarde aqui para Londres, né? Aqui já são 3 horas e eu estou muito feliz de hoje poder falar aí. Toda vez que eu falo em português, que eu falo com alguém aí do Brasil, eu me sinto um pouquinho aí no meu país, então estou com muita saudade. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui. Coisa boa. Juliana, você está em qual cidade de Londres? Eu tô em Londres mesmo, em Londres, eu tô né? na capital. Ah, na capital. E me diz uma coisa, você está há muito tempo já, como é que foi essa questão de você que é uma palestrante renomada, já fez muita coisa aqui no Brasil, por que surgiu o interesse de você sair do Brasil e ir para Londres para ficar aí? Como que é essa vida de brasileiro, de estrangeiro, né, fora aí da sua terra, fazendo negócios? Conta um pouquinho pra gente como é que foi como tem sido essa experiência para você. Olha, na verdade, eu nunca pensei assim, sempre fui uma pessoa que gostei muito de viajar, sempre tive isso assim muito no meu DNA, até pelos meus pais que também gostam muito de viajar, mas eu nunca imaginei morar fora do país. Isso foi uma coisa que aconteceu meio por acaso, né? Eu conheci uma pessoa no Brasil, ele é inglês, Ah, e aí a entendi. gente começou um relacionamento à distância. E aí, acho que como muitas pessoas, né, vivemos um relacionamento aí em 2 países diferentes, até que eu vim para cá pela primeira vez, e já logo na primeira vez que eu vim, eu já comecei a pensar sobre o campo de trabalho, sobre a comunidade brasileira aqui, sobre a comunidade portuguesa, e eu comecei a ver que não tinha eventos no ritmo que a gente tem no Brasil, né? Então, a realidade aqui é muito diferente, né? A comunidade, claro, é uma comunidade que, apesar dela ser muito viva, muito pulsante e grande, ela não é gigante como a gente vê no Brasil, né? O público que compra esse tipo de evento. E aí a gente começou a unir o útil ao agradável. Então, já que eu estava aqui, né? Por que não a gente fazer algo voltado para essa comunidade brasileira que saiu do seu país, está trabalhando, precisa se capacitar, que é um público muito mais exigente, muito mais difícil, né? Começar quando você está em outro país, em outra língua. Então a gente pensou, por que não oferecer para essas pessoas daqui eventos corporativos do nível que a gente oferece no Brasil? E aí começamos. E estou aqui até hoje e a gente agora, claro, nesse momento a gente não está fazendo evento, mas aí existem outras atividades. E a experiência que eu tive foi sensacional. É um público que está muito sedento por esse tipo de evento, né? Então, palestras, treinamentos, workshops. Aqui agora a gente pode falar que tem uma agenda aqui bem agitada durante o ano todo, com exceção desse ano, claro, né? Juliana, então a sua paixão por Londres começou com seu companheiro, quer dizer, surgiu um amor aí, surgiu esse desejo de estar pertinho, e aí você acabou optando em ir para Londres e tal. Ele é também do mesmo ramo de atividade que você ou ele trabalha em outra área? Não, nada a ver. Ele é de TI e ele até fala que em 3 anos e meio, né, 4 anos que eu tô aqui,
Eu tenho mais amigos aqui do que ele em 15 anos. Então, Meu Deus do céu. porque, porque ele é do interior, então tem 15 anos que ele mora na capital. Então Entendi. ele fala assim: em 4 anos que você tá aqui, você já fez mais amigos do que eu, que tô aqui há 15 anos. Já pensou Então, ele? assim, Ele são quase a perfis vi... diferentes, né? Não, com certeza. Quer dizer, ele a vida inteira tá aí e não tem metade dos amigos que você acabou conquistando. Exatamente. Que legal. Juliana, Mas eu acho mas que isso é muito de brasileiro, viu? Eu acho que a gente que é brasileiro, a gente se vira nos 30, a gente faz amizade, a gente tá no cafezinho, quando você percebe que alguém tá falando português também, você procura uma conversa. Então eu acho que isso aí também é muito nosso, né? facilita bastante, né, Juliana? Me diz Ah, uma sim. coisa, mas aí, você já está esse período aí, foi uma decisão difícil para você sair do Brasil, deixar tua família, seus amigos e ir para um outro país, com uma outra cultura? Como é que foi essa adaptação aí no começo? Foi difícil ou foi uma coisa que você conseguiu levar de boa, assim? Foi natural para você? Olha, eu acho que sempre é difícil, até porque a gente deixa muita gente no Brasil, né? Eu fui mãe muito cedo, então meus filhos hoje já são adultos, mas deixá-los, né? Porque cada um tinha. Meu filho mais velho está na faculdade, faz medicina no Brasil. Então ele falou: mãe, eu não vou interromper um sonho meu aqui para ir viver lá, né? Então, claro que não é fácil, né? Eu vou e volto, eu vou e volto. Então eu fico um pouco do ano aí, um pouco do ano aqui, fico 3 meses aí, 3 meses. Assim eu vou indo, né? Então nunca é fácil, né? Eu falo que essa decisão é uma decisão muito difícil, assim, né? E que assim, a gente nunca tá pronto, completamente pronto, né? Então todo dia é um desafio, agora veio a quarentena, agora veio o coronavírus, eu acho que tudo isso deixa todo mundo mais à flor da pele, né? No sentido de falar assim, meu Deus do céu, nessa situação tão difícil, será que vale a pena eu ficar tão longe, né? Da minha família. Então são reflexões que acho que todo imigrante tem e que esse ano a coisa pegou ainda mais, né? Então eu cheguei aqui em Londres agora em março, né? Eu tava no Brasil até março. Então eu fiquei de dezembro até março no Brasil. E cheguei aqui, tipo, no apagar das luzes dos voos, assim, acho que eu fui a última pessoa a chegar aqui, logo depois que eu cheguei, os voos já foram paralisados, né? E então, assim, é uma decisão sempre muito difícil, porque é um outro país, é uma outra cultura. Se você quiser se estabelecer aqui, você precisa respeitar essa cultura. Não dá pra gente entrar com a nossa com tudo, né? A gente precisa ter um equilíbrio entre onde a gente está e da onde a gente veio. Você precisa fazer novas alianças, então são novos amigos, novas descobertas, né? E principalmente você precisa de planejar a sua vida financeira aqui, que com certeza não vai ser como o Brasil, com certeza demora você. Não pode ser não ser tão rápido quanto no Brasil, é outro dinheiro, é outra moeda, então não dá para viver de dinheiro do Brasil, a gente tem que viver aqui, né? Porque se você viver do câmbio, você não consegue se estabelecer. Então, são muitas decisões difíceis, mas o ganho também é muito grande, né? Então, acho que também você aprende muita coisa. Quando eu vim a primeira vez, uma amiga minha que já está aqui há 18 anos, ela falou assim, olha, pode se preparar, vai nascer uma outra Juliana aí, você pode esquecer aquela Juliana do passado, porque eu acho que quando você toma a decisão de mudar de país, assim, você muda, e muda mesmo. Esse é o que eu tenho visto bastante por aqui. Juliana, qual o perfil do londrino? Você sentiu, assim, muita diferença? Alguns dizem, né, não, que é um povo um pouco mais frio, não é tão caloroso quanto o latino, aquela coisa. Você sentiu esse baque no começo ou para você foi uma coisa Muito. natural? Não, são completamente diferentes, assim, eu acho que existe uma ligação, uma conexão muito positiva, né, entre os ingleses e os brasileiros, mas as diferenças culturais são assim, um abismo, né, que existe. Esses dias eu estava conversando com um casal aqui, e o casal são 2 homens que são casados, um é brasileiro e um é inglês. E aí eu perguntei o nome deles a gente estava escrevendo o papel, eu perguntei o nome dos 2, que eu precisava saber o nome completo. E aí o inglês só respondeu.
né, o nome dele completo para o formulário que a gente estava escrevendo. Já o brasileiro foi explicar o nome, daquele sobrenome, da onde vem, que aquele sobrenome é porque ele é casado com aquela pessoa. Então, assim, eu acho que isso diz um pouco, né, de quem nós somos, de como que a gente se relaciona, né? Um falou secamente, né, o nome. Tá. E o outro já Foi foi contar a explicar história. tudo, foi contar uma história por trás do que estava por trás daquele nome, né? Então eu acho que várias questões culturais aparecem. A nossa questão com a limpeza, a nossa questão com o banho, a nossa questão com a casa, né, de ter que estar tudo muito limpo, tudo isso é muito diferente, né, para Juliana, eles, deixa eu né? aproveitar um parênteses aqui, mas como assim o banho? Fiquei curioso agora. Como é que é essa história do banho? Olha, o banho, por exemplo, eu tenho o hábito de tomar 2 banhos por dia. Então, mas por quê? Porque eu faço atividade física de manhã, então eu acordo, eu preciso de um banho para eu dar uma acordada, então eu vou e vou fazer minhas coisas e vou para academia, eu vou para corrida. E quando eu chego em casa, para eu, vamos dizer, relaxar, pôr meu pijama e tudo, eu preciso tomar um banho. Eu não consigo ir deitar sem tomar um banho, até porque eu fui pro metrô, andei de ônibus e tudo, então aquilo para mim eu preciso dar uma limpada geral, né, de relaxamento também. E eles não, eles tomam um banho por dia, né? Ah, Um de manhã e aconteça o que acontecer durante o dia, não- não há necessidade de segundo, não. O segundo é bônus. Segundo é bônus. Então, assim, são essas questões, né? A casa, então, assim, tem que estar tudo muito. A gente é muito assim, né? E eu acho que tudo isso choca, mas o ponto mais, eu acho que chama atenção, assim, é que a gente fala muito mais, a gente é muito mais carinhoso, a gente é muito mais de toque, né, entre as pessoas. Então a gente toca, a gente conversa, a gente se relaciona. E claro, a coisa com eles é muito mais seca, né? Por outro lado, eu acho que tem muita coisa pra gente aprender com eles, né? Se você me permite falar uma coisa que eu aprendi, Claro. né? Assim, eu acho que a questão de no trabalho, por exemplo, relações de trabalho, feedback, por exemplo, né? Quando nós brasileiros a gente tem um feedback negativo, eu acho que a gente leva muito as coisas para o pessoal. Então a gente demora para se restabelecer, né? Se eu te dou um feedback negativo, você fica pensando naquilo, a Juliana não gosta de mim, o que eu fiz e tal, e a gente demora a digerir aquilo, né? Eles até falam isso, né? Que nós demoramos a digerir aquilo. E eles não, eles recebem um feedback negativo e daqui uma hora a gente está num pub tomando cerveja, sabe? Entendi. Eles não têm essa coisa de ficar levando para o pessoal algo que é uma opinião extremamente técnica, de trabalho e assim, vambora, sabe? Juliana, Daqui mas, uma hora mas ele... por que você acha que isso acontece? É típico do brasileiro ou é uma coisa do Eu acho que é latino? típico do latino. Eu acho que isso é típico do latino. Não é só nosso, não. Eu acho que a gente é mais, um pouco mais... Lógico que tem sempre um indivíduo, né? Então nós nunca podemos generalizar completamente. Mas, de forma geral, assim, a gente avaliando uma característica de comportamento, eu acho que somos os latinos, não somos só nós brasileiros, não. Mas a gente demora mais, eu acho, pra gente... eu me lembro que aqui, né, eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou que teve um feedback negativo no trabalho, né? E que esse feedback que ela recebeu foi na sexta-feira de manhã. E ela falou que ela ficou o fim de semana inteiro mal com aquilo, né? E isso para eles aqui é uma coisa que isso não faz sentido. Eles entram por aqui, sei o que tem que fazer, mas eu não vou levar aquilo para minha vida, para minha casa, para o meu fim de semana, não, né? Então eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito com eles. Outra coisa é ser muito educado, né? O inglês ele é muito gentil, ele é muito gentil do ponto de vista assim, sem ser demais. Né? Então, aqui a gente usa muito a expressão polite, né? Que eles são muito polites. Polites é uma pessoa muito, muito gentil, muito educada, então, mas sem passar do limite, né? Então, eu acho que eles têm aí aqui eles têm essa fama, né? De ser muito, muito educados, muito solícitos, mas na deles.
né? Juliana, Sem pelo que eu mais. entendo que você falou, então, na verdade, até para dar o feedback negativo, eles também sabem a maneira apropriada de dar o feedback, não é uma coisa grosseira, Uhum. né? Porque muitas vezes aqui no Então, Brasil o pessoal associa a questão do feedback negativo com um tom de voz ríspido, muitas vezes falando isso em público para humilhar, às vezes, o colaborador, né? Mas isso você não observou aí. não, não, muito pelo contrário. Eles são muito educados até para falar as coisas mais duras. Então, assim, eles têm essa habilidade mesmo, né? De, de falar naquele tom de voz, de falar tudo que precisa ser dito, mas aqui, sabe? Sem bater na mesa, sem. Não, eles são por característica pessoas muito assim, muito menos dramáticos e passionais do que nós, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que isso interfere muito nessas relações, né? Então, o fato deles serem mais controlados, menos passionais, menos dramáticos, isso tudo faz deles aí muito frios na hora de dar um feedback, na hora de dar um parecer aí pra gente, né? Então, eu sinto isso muito, assim. Entendi. Juliano, outro detalhe também. Hoje, basicamente, você lida com dois públicos. Você, mesmo aí em Londres, você ministra, faz suas palestras, consultoria, só que é para brasileiros. Ou você tem também nativos e que você presta essa consultoria, essa mentoria também? Não, não. Eu nunca atendi o público inglês aqui. Eu acho que isso aí, vamos entrar aí numa área de falta de segurança minha com a questão do idioma. Que até pessoas muito próximas de mim falam, não, você já poderia estar fazendo palestras em inglês, você já poderia estar fazendo trabalhos em inglês, mas eu ainda não me senti segura. Então hoje o meu público é o público brasileiro que está no Brasil e o público brasileiro que está aqui na Europa, que eu não falo nem só na Inglaterra, eu falo na Europa porque eu tenho clientes na Alemanha, tenho clientes na Holanda, então eu tenho clientes em Portugal e tenho clientes aqui no Brasil, aqui em Londres. Então são todos brasileiros, imigrantes, que estão começando um negócio e que não sabem se vender. Então eles têm uma boa ideia, são muito especialistas no que fazem, têm aí uma capacidade técnica de realizar muito grande, mas não são comerciais. Então não sabem fazer aquele negócio gerar dinheiro, não sabem capitalizar. E é aí que entra meu trabalho, porque o drama do brasileiro aqui, que está com dificuldade de vender, é muito parecido com o que está em Portugal, com o que está no Brasil, com o que está... É o drama do pequeno empreendedor. O grande empreendedor, aquele que está aí com uma loja gigante, com muitos funcionários, ou uma grande empresa, ele tem tudo. Né? Ele tem tudo. Se ele precisar de um coach, ele tem. Se ele precisar de uma mentoria, ele tem. Se ele precisar de fazer uma viagem para fazer um curso nos Estados Unidos, ele vai. Agora, o pequeno não tem nada. O pequeno, ele só tem a intuição, muitas vezes, na hora de empreender. Né? Ele não tem a técnica. Alguém falou que você faz brigadeiro muito bem. Aí você vai e começa a fazer uma empresa, você começa a abrir uma fabriquinha de brigadeiros, aí, de bolos, né? Então você começa uma pequena produção, mas você não consegue vender isso muito bem, né? Você não consegue capitalizar esse negócio muito bem. E é aí que entra o meu trabalho. Então hoje o meu trabalho é para o brasileiro pequeno, médio empreendedor. Então, esse perfil, como você colocou, eu ia até te perguntar se o pessoal na Europa tinha um perfil diferenciado do brasileiro. Quer dizer, da mesma maneira, é o empreendedor, é o empresário, o cara que levanta cedo, que iniciou um negócio, mas está às vezes um pouco perdido, como você colocou. Sabe fazer o brigadeiro, mas não sabe divulgar. Não sabe qual os canais, qual os meios que ele tem que utilizar. Muitas vezes não entende de gestão também. Né? Vai com a cara e a coragem. Então é exatamente o mesmo perfil que você encontra quando você vem ao Brasil para dar uma consultoria, uma mentoria, dar uma gestão. É o mesmo que está em Londres, está em Portugal, na Itália. É a mesma coisa, você identifica o mesmo público. Olha, são muito parecidos. Eu não vou dizer que seja igual, que tem algumas coisas que são aqui diferentes. Por exemplo, um drama de uma pessoa que está aqui em Londres, um brasileiro, é que geralmente ele não conhece muita gente. Então, eu tô com clientes aqui agora, por exemplo, nesse momento, eu tô com clientes aqui em Londres, uma é
designer, faz bijuterias, faz joias, e a outra é uma arquiteta, designer de interiores. E elas vêm com a mesma questão para mim: não conheço muita gente, como que eu vou divulgar o meu trabalho, como que eu vou vender meu trabalho se o meu ciclo de amizades é muito pequeno. E aí a gente vê que, claro, que esse problema muitas vezes é do imigrante. No Brasil a gente conhece um ciclo maior, mas as dúvidas do pequeno empreendedor são muito parecidas, independente de onde ele está. Né? Então, essa questão de não ter processo de vendas, essa questão de não prospectar, essa questão de não fazer pós-venda, de ter dificuldade de falar de dinheiro, né? Então eu me sinto inconveniente quando eu falo de dinheiro no meu negócio, de não saber lidar com as objeções. Esses são dramas do ser humano, né? Que pode estar aqui, pode estar aí. Então esse pode ser eu falo, esse são as nossas pedras do caminho do pequeno empreendedor. Que ele está na Itália, está aqui, está em Portugal, está no Brasil. Acontece da mesma forma. É a mesma dificuldade. E aí mesma dificuldade. E aí você se desloca para todos esses países da Europa, muitas vezes para dar essa mentoria mesmo, essa consultoria pessoalmente, de repente sentando com a pessoa do lado, pegando uma folha, peraí, vamos ver os prós e contras. É bem assim. Sua atividade é bem assim, além das palestras. Hoje eu falo que mudou tudo, né? Porque hoje acabou a fronteira, não existe mais fronteiras, mas existe só o fuso horário, né? Então, agora a gente tem que trabalhar só em cima de fuso horário. Por exemplo, eu estou atendendo um grupo agora de Manaus. Manaus, Londres, são 5 horas de diferença. Já pensou? Não são 4. Não são 4 como em São Paulo, né? Então, eu estou atendendo um grupo que são até mais, né? Hoje eu atendi uma empreendedora nos Estados Unidos que também eram 7 horas de diferença. Por causa do coronavírus e desse ano, eu não tenho viajado, então todas as sessões são online. Então a gente faz as nossas sessões em 5 sessões ou 3 sessões, onde a gente vai implementar um sistema de vendas naquele negócio, que pode ser uma loja, que pode ser uma fotógrafa. Aqui tem muito, né? Por causa da cidade ser muito turística, então aqui tem muitos fotógrafos brasileiros, tem muito guias turístico brasileiro, que às vezes tem um excelente know-how, às vezes é uma super guia turística, mas não sabe se vender. Que aí você vai cair no mesmo problema de uma pessoa que está fazendo brigadeiro aí em São Paulo e que também não sabe se vender. Entendi. Outro detalhe, Juliana, uma curiosidade que eu tenho. Esse brasileiro que desenvolve, seja um serviço ou um produto, de maneira geral, ele consegue também disponibilizar esse serviço, esse produto para o povo nativo, ou geralmente ou é uma coisa mais segmentada, quer dizer, um brasileiro que vai vender para outro brasileiro. Como que funciona isso? Olha, eu tenho os 2 perfis aqui. É claro que aqui em Londres as pessoas falam muito uma coisa assim para mim: tem emprego? Como que é o mercado de trabalho aí em Londres? Como que é o mercado de trabalho para brasileiros aí em Londres? E o que eu te falo é o seguinte: o mercado aqui ele é pulsante. Então, trabalho, emprego tem todo dia. Eu todo dia eu vejo muitas oportunidades de trabalho. A questão é a qualidade desse trabalho, né? Então aí a qualidade desse trabalho vai mudar muito. Então, tudo vai depender do seu nível de inglês. Esse é o grande divisor de águas aqui que eu falo para um bom trabalho remunerado, onde você tem uma qualidade de vida nesse trabalho, onde você tem uma segurança nesse trabalho, para trabalhos que você está vivendo ali na zona da sobrevivência, né? Que não tem vergonha nenhuma em dizer isso, mas muitas vezes são trabalhos que você só está porque você não tem o conhecimento do inglês. Então eu tenho aqui clientes que só trabalham com brasileiros porque não dominam a língua, né? Então não dominam o inglês. E eu tenho aqui guias turísticas, por exemplo, que são licenciados aqui pelo próprio governo inglês, que podem ser guias para ingleses, para franceses, para italianos, porque eles têm um domínio do inglês sensacional. Então tudo vai depender do seu nível de inglês quando você chega aqui, né? Se você tem um nível razoável, provavelmente você vai ocupar trabalhos em que você não precise tanto do inglês, né? Então aí
operador de caixa, e você vai ser muitas vezes cleaner, né, que são as diaristas aqui de Londres. Você vai ser aí, por exemplo, uma babá. Aí você entra nesse tipo de trabalho em que o inglês ele é mais o inglês fundamental. Agora, é claro, se eu sou, por exemplo, uma fisioterapeuta no Brasil e eu quero ser fisioterapeuta aqui, eu preciso provar isso documentalmente de que eu falo inglês fluentemente. Quer dizer, é o instrumento básico. Se você não dominar a língua, não tem jeito. Isso em qualquer parte do mundo, né? Você tem que dominar a língua para poder abrir o seu mercado para o povo nativo, no caso. Então, uma alternativa, pelo que eu entendo, é que, a princípio, quem não domina muito a língua está aí na Europa, tentar vender para o irmão de terra, que está do lado lá. É brasileiro, opa, vou vender para você. E aí, em cima disso... Né? Sim, português também. Quer dizer, em cima disso você cria... A comunidade brasileira e a portuguesa aqui, elas juntas, elas são muito grandes. Entendi. Você consegue trabalhar nesses dois segmentos, tanto para o português quanto para o brasileiro. Como você colocou, é uma opção sua no momento de você não optar em fazer o trabalho com os nativos. Mas creio que é um projeto futuro que você já tem, aí já deve estar elaborando, planejando para estar executando também, né? Agora vem meu site novo, que já vai vir em inglês. O meu próximo livro já vai vir em português e em inglês. Então, já está sendo traduzido o meu livro, o meu primeiro, né, que foi o Pitch 3 Minutos para Comunicar e Vender, em inglês. Então, são projetos aí que eu entendo, sabe? Eu entendo muito, porque quando a gente fala assim, falar inglês, né? A gente vem muito daquele inglês que a gente aprende no Brasil, de escola, né, e tal. Só que quando a gente chega aqui, é outro inglês, fora que é o inglês de rua, aquele inglês que vem cheio de gíria. Sim, é verdade. Então, realmente, o processo, ele demora um pouquinho, né? Mas ele não é de forma alguma impossível. E um ponto muito positivo que eu gostaria de falar aqui é o quanto que os londrinos, eles são muito pacientes com quem está aprendendo inglês aqui. Como aqui é uma cidade muito cosmopolita, então aqui tem gente do mundo inteiro, eles não se estressam com quem não fala inglês tão bem, né? Então eles entendem, porque é um processo que muita gente está, né? Então não sou só eu ou você, é um processo gigantesco aqui. É um pouco também de nós brasileiros quando vem os estrangeiros pra cá, né? De repente, o pessoal... O americano a gente fala que é... tapete vermelho, né? Tipo assim, se não conseguir no verbal, vai no gestual, mas a gente, né? Acaba se entendendo. Isso é muito bom. Juliana, eu queria voltar um pouquinho, a gente acabou fazendo a conversa inversa. Geralmente eu pergunto um pouco da origem, um pouco do interesse nessa questão do mundo dos negócios, da gestão, para depois ver o que está acontecendo. Nós fizemos uma conversa inversa, né? Começamos de Londres, vamos voltar para o Brasil. Queria saber um pouco, Juliana, da tua origem, um pouco dos seus interesses, como que foi tua infância, sua adolescência, como que surgiu, você hoje é personal, você é coach, você é palestrante, é jornalista. Como que foi surgindo isso na sua vida? E conta pra gente, para as pessoas que de repente querem saber um pouco mais, ou pessoas que de repente têm um interesse, vem a Juliana aí dando palestras, ministrando cursos, né? Como que foi um pouco da sua origem, Juliana? Compartilha com a gente. Olha, eu venho de uma família de paulistas, né? Então a gente vem do interior de São Paulo. E logo cedo, meus pais sempre trabalharam com fábrica, meu pai sempre trabalhou com fábrica de cimento, então a gente estava sempre na iminência de mudar, né? E eu mudei para Minas. Então, logo cedo, a gente já foi morar em Minas Gerais. E lá eu cresci. E eu falo que todo esse meu processo com a questão do empreendedorismo feminino, com a questão do empreendedorismo materno, e o empreendedorismo criativo começou muito cedo na minha vida, porque aos 17 anos eu fui mãe. Então, 17? Aos 17 Super anos novinha. Eu fui mãe. E eu casei com 17 anos. Nossa. Então, com 17 eu casei e fui mãe. E a minha vida mudou completamente, né? Então, assim, a minha vida, que era uma vida super tranquila, aquela vida de cidade do interior, que você tem aí seu planejamento aí todos para os próximos 50 anos, né? Minha vida fez um looping, né? Então, assim, de um dia para o outro eu era mãe, estava no 2º ano colegial,
e com uma vida nova pela frente. Então eu comecei empreendendo muito cedo. Então com 18, 19 anos eu já tive a minha primeira loja, que foi uma delicatessen, onde eu comecei a vender vinho, cerveja, chocolates, tortas, azeite, e eu comecei muito cedo. E eu acho que o fato de ser mãe também muito cedo, isso formou muito minha característica, sabe? Eu tive muitas responsabilidades muito cedo. Logo que eu fui mãe, passou 9 meses, o meu pai foi transferido. Então, aí que eu me vi sozinha, porque enquanto eu estava com a minha mãe e meu pai em casa, eles me ajudavam muito, né? Foram 9 meses aí de lua de mel, né? Com a maternidade. Porque eu tinha minha mãe o tempo todo me ajudando, Paparicando. né? Só que, paparicando o neto e tudo, né? Quando deu 9 meses, que meu filho fez 9 meses, o meu pai falou, olha, aquela minha transferência saiu e eu preciso ir e tal, e aí, você vai querer ir comigo ou você vai querer ficar? Eu confesso que eu queria ir com eles, mas a minha mãe falou, não, você não quis essa vida, você não quis casar, você não quis começar a sua vida, então agora é a hora de você mostrar, né? E lá fiquei. Então eu tive que aprender tudo muito sozinha, muito rápido. Então eu falo que com 20 anos, 19 anos, eu tinha que cuidar de uma criança, pensar na minha faculdade, cuidar de uma casa, administrar dinheiro, estudar, então tudo de uma vez. Isso formou muito a minha base de hoje, né? E você também não tinha o apoio do pai do seu filho. Você teve que não, mesmo. Eu tive. Ah, tá. Não, inclusive, nós nos casamos. E hoje eu falo que ele é um amigo da minha vida, assim, sabe? É uma pessoa que eu sempre vou ter no meu coração. Nós tivemos 2 filhos juntos, né? E só que ele foi estudar em outra cidade, porque eram 2 crianças precisando estudar, né? Sim. Então ele foi fazer faculdade em uma cidade em Lavras, Minas Gerais. E eu fiquei para cuidar da casa, para cuidar dessa criança, para começar a trabalhar. Eu não podia fazer faculdade naquele momento de imediato, porque eu tinha acabado de ser mãe, né? Então, ele foi estudar e acabou que quem ficou com a responsabilidade inicial de tudo aquilo fui eu, né? E depois, aí quando ele formou, a gente foi morar junto e tal, e moramos juntos por 20 anos, tivemos um casamento aí muito, eu falo que deu certo, né? Apesar da gente não estar junto mais, deu muito certo, porque hoje somos muito amigos, e hoje eu falo que, hoje ele fala, né? Quando eu fui estudar, você ficou com o nosso filho. E agora, para você realizar seu sonho na Inglaterra, é a minha vez. Poxa, que legal, de cuidar hein? deles, né? Então Muito a gente legal. tem uma parceria muito bacana. Assim. É como a gente fala, né, Juliana? É aquela questão, deu certo enquanto deu certo. Sim, deu certo. Perfeito. Enquanto deu certo. E ficou amizade. E ficamos muito amigos, sim. Hoje ele é um grande amigo da minha vida, assim, né? Mas esse processo de maternidade, ele formou muito as minhas características, né? Então eu tive que aprender a negócio, eu tive que aprender a administrar a questão financeira. E eu cheguei à conclusão de que tudo isso que muitas mulheres vivem, eu vivia também, né? Que eu estava cansada já de ouvir, nossa, você é tão boa no que faz, né? Só que eu não conseguia capitalizar nada, mesmo sendo tão boa. Ah, entendi. Né? Então, tudo que eu falo... Efetivamente monetizar, que era o mais importante, você não conseguia. Eu acho que isso é um problema de muitas mulheres empreendedoras, sabe? Que sabem o quanto são boas, já não aguentam mais ouvir que são boas, mas tá, e aí? Né? E no final das contas, isso dá o quê? Né? Dá a minha felicidade, dá a minha sobrevivência, dá a minha tranquilidade, a minha paz? Muitas vezes não. Né? E isso eu vivi anos, né? De pensar, nossa, engraçado, né? Todo mundo fala tanto do meu trabalho, que eu sou boa nisso, boa naquilo, mas eu não consigo me vender, eu não consigo me capitalizar com isso. Né? O momento de transformação, assim, você se lembra quando você começou efetivamente, fazendo uma retrospectiva, Juliana, daquela menina de 17 anos, mãe, iniciando sua atividade profissional, tentando fazer faculdade. Aí, com o tempo, essa Juliana se tornou coach, se tornou palestrante, se tornou jornalista. Como que dentro desse período foi um momento de start, que realmente você fala, poxa, aí você começou a sentir a mudança, poxa, é por esse caminho que eu tenho que seguir? Antes disso, eu trabalhei na televisão.
Né? Então, antes disso, olha como é que são as coisas da vida. Um dia eu estava em São Paulo, na casa da minha família, na casa dos meus avós e tios, e aí minha tia falou assim para mim, Juliana, vamos no programa do Jô Soares. Lembra do programa do Jô, na Globo? Sim, claro. E eu falei assim, vamos, né? Ela falou, vamos, eu tô com um convite aqui, seu primo não vai poder ir, vamos, quer ir no lugar dele? Eu falei, vamos. Quando eu estava lá, eu estava saindo um dia do programa e aí eu fui procurar uma água, porque eu estava morrendo de sede. No caminho eu encontrei com a diretora do programa. Poxa. E ela falou assim para mim, me enchendo de perguntas, e aí eu já contei que eu tinha uma criança pequena e tal, que eu fui mãe muito cedo, e a gente bateu um maior papo ali. E aí ela falou assim para mim, olha, amanhã vai ter um teste aqui para a equipe de palco do Jô Soares, você não quer participar? Poxa, que legal! Opa, falei, claro, isso eu tinha 20 anos. Estamos juntos. Estamos aí, né? E no outro dia eu tava lá, passei e trabalhei com o Jô Soares durante 3, 4 anos. Poxa, que legal. Isso no SBT ou na Globo, na época? Na Globo. Ah, na Globo, tá, já na Globo. Já. E foi uma experiência, assim, incrível pra mim, sabe? Deu acendeu uma luz dentro de mim, da questão, assim, de oportunidade, de um outro mundo, de conhecer um outro universo, de conhecer pessoas novas, um outro mundo da TV, de artistas e tal. Isso abriu muito minha mente. E aí eu trabalhei durante um bom tempo lá, fiz muita campanha publicitária, fiz muita ponta em novela. Então foi um aprendizado enorme para mim, né? E o Jô Soares foi uma pessoa que falava muito para mim, para eu mudar de curso, porque eu estava fazendo direito na época. E ele falou: não, vai para comunicação, seu negócio é a comunicação, vai para comunicação. E eu acabei mudando. E aí mudei, fiz comunicação, tive o meu programa de televisão lá em Minas, onde a gente falava de saúde, de bem-estar. E quando eu abri a minha empresa, eu tive esse pulo do gato que você está falando aí. Um dia, eu estava com a minha empresa aberta de treinamentos na área de oratória, de comunicação, e já era formada e tudo, já vinha com essa bagagem do jornalismo. E um dia eu estava numa festa e a pessoa me perguntou o que eu fazia. E eu não consegui responder. Sabe quando você trava na hora? Você não consegue... Você fala, como? Sabe, porque na hora ele falou assim, você tá abrindo uma empresa, você tem uma empresa de oratória? Eu falei, tem. Ele falou, então vamos lá, se vende pra mim. Vamos lá, valendo. Meu Deus, é ótimo quando fazem isso, né? Tipo, igual a mim, você é locutor? Faz uma locução, hein? Faz aí agora, então, conta uma piada. Isso faz muito isso com comediante, né? Você é comediante? Então tá, me conta uma piada. Conta uma piada, hein? Foi isso que o cara fez comigo, sabe? E ali eu me travei toda, eu lembro do meu suor, sabe? Da minha mão. Eu lembro, assim, de eu ficar assim, de eu ter uma descarga de suor muito grande naquele momento. Até isso eu tenho na minha memória. E aí, naquele momento, eu vi que eu tinha ido muito mal. Entendi. Sabe? E eu falei assim, meu Deus, eu não posso fazer isso. E eu lembro que eu fui no banheiro secar minha cara, né? E aí eu falei assim, nossa, isso não tá certo. E aí eu comecei a observar que isso era um fator recorrente de muitas pessoas que tinham um bom negócio, mas que não sabiam se vender. Que tinham um bom negócio, mas que se sente inconveniente quando fala do seu próprio negócio. E aí eu comecei a estudar um método, né? Então eu falei, eu vou estudar um método aonde eu possa aplicar esse método. E cada vez que acontecer uma oportunidade de implantação, de comercialização e tudo, a pessoa não vai passar aperto mais, né? E não vai mais passar por isso que eu já passei, que tantas outras pessoas passam, né? E aí eu criei o Help to Sell, que o Help to Sell, que é socorro para vender, é um método de 5 passos, aonde cada passo é um processo de venda no seu negócio. Então, primeiro é prospecção. Então, eu não conheço ninguém que é um bom vendedor que não prospecte, né? Então, você precisa se prospectar, você precisa se relacionar, ter encontros, só que você precisa ter um método para isso. Não é eu encontrar aqui qualquer pessoa que eu nem sei se aquele cliente é meu, nem qualifiquei aquele cliente, não é bem por aí. A gente precisa ter um método, né? E aí, depois é a abordagem. Como que eu vou abordar esse cliente pela primeira vez? O que eu devo falar, o que eu nunca devo falar numa primeira vez? Como que eu posso argumentar com esse cliente sobre o meu negócio?
lidar com as objeções. Então, quando o cliente fala, não tem dinheiro, tem que ver com a minha esposa, me manda essa proposta por e-mail, me manda isso pelo WhatsApp, o que ele está querendo te dizer com isso, né? O que está por trás daquela comunicação que não está clara? Entender nas entrelinhas, né, Juliana? Exatamente, entender nas entrelinhas e principalmente aprender aonde você pode ter errado para a conversa ter chegado nesse pé, né? Então, quando o cliente fala, me dá um tempinho, eu vou pensar, provavelmente você já errou ali, né? Então, eu comecei a estudar isso com muito afinco assim mesmo, porque eu vi que isso era uma situação minha e de um monte de gente, até chegar no pós-venda, que é a parte mais negligenciada da venda, ninguém faz. Então são 5 processos que consiste esse seu método. Vamos só recapitular para o pessoal entender. Então, o primeiro é a prospecção. O segundo é a abordagem. O terceiro é a argumentação. O quarto é a negociação. E o quinto, o pós-venda. Entendi. Sem esse mapeamento, fica difícil a gente falar de vendas hoje, né? Então, porque às vezes as pessoas falam assim para mim, inclusive em muitas palestras eu escuto, Juliana, eu não sou boa de venda não. Nossa, eu não consigo vender nada. E aí eu pergunto para a pessoa, que parte da venda que você não é bom? Porque a gente precisa fragmentar, a venda é um processo. Então, do que você não gosta em vender? Você não gosta de falar de dinheiro? Você não gosta de se relacionar com a pessoa? Você não gosta de ter aquele monte de reunião com o cliente pela primeira vez? O que você não gosta? A gente precisa fragmentar para te entender. E, Juliana, pelo que eu entendo, nesse método que você desenvolveu, se aplica a todos os segmentos de negócio, seja para oferecer um serviço, seja para oferecer um produto, seja para vender uma ideia. Quer dizer, o conceito é exatamente o mesmo, se aplica em todos os sentidos. Sim, o conceito é exatamente esse, né? Por exemplo, eu vendo desde pessoas que estão no mercado do luxo, por exemplo, que tem outras demandas, né? Mercado do luxo tem muito de jornada, experiência do cliente e tal, que você pode aplicar esses conceitos, desde aquele pequeno empreendedor que está vendendo produto, mas que é pequeno, ou aquele que está vendendo serviço. Então, assim, a gente consegue customizar esse método à sua necessidade, né? Então, é claro que eu preciso desenhar muito bem essa pessoa, porque cada pessoa tem um dilema aí para a gente trabalhar, né? Então, tem gente que tem várias questões, até de muito tempo, né? De achar que não é bom negociante, não é bom vendedor, alguém falou, e você cresce com isso, né? Então, a gente precisa entender primeiro bem essa pessoa, onde que estão esses gargalos que a gente fala, para daí sim aplicar o método customizado nesse negócio. Entendi. Inclusive, até por você também ser especialista em comportamento, você vai entender todo o processo que essa pessoa está desenvolvendo e vai conseguir apontar aonde que está o problema ali. Porque não adianta simplesmente você ter todas as ferramentas, mas não saber utilizar as ferramentas, né? Isso é um grande problema também. Juliana, eu quero aproveitar aqui e, poxa, o papo tá show de bola. A gente vai ficar, né, por nós ficaríamos o dia todo conversando aqui sobre esse assunto tão legal, tão importante. Eu queria aproveitar, Juliana, esse momento e queria que você contasse para a gente sobre o trabalho de mentoria que você vem executando, esse trabalho de mentoria focado para o pequeno e para o médio empresário. Eu quero saber de você como que funciona isso, se você tem algum método específico, se você faz isso, se você tem cursos já prontos na internet ou se você faz isso online. Conta um pouco desse processo de mentoria aí para pequenos e médios empresários. Sim, esse processo de mentoria, ele surgiu desse universo que a gente está falando aí, né? Desse pequeno empreendedor que chegava na minha palestra, assistia a minha palestra e falava assim, olha, tá, agora eu quero uma coisa aqui, ó, né? Aqui no meu negócio, né? Então eu preciso que você avalie coisas que estão acontecendo aqui dentro. Isso tudo começou assim, né? Então isso veio desses eventos, dessas palestras, e aí a gente criou a mentoria. Que a mentoria é o que, na verdade? A mentoria, primeiro a gente vai analisar o seu cenário hoje. Então, qual que é esse cenário? Qual que é a fotografia que você tem hoje do seu negócio, né? Isso é muito importante. Depois dessa fotografia, quais são as habilidades que você tem
para a gente virar o jogo e construir algo melhor, que esteja mais em sintonia com o que você quer. Para daí sim a gente fazer as metas e o propósito, a ação e a melhoria contínua. Então eu aplico as ferramentas da mentoria no Help to Sell, que é aprender a prospectar, aprender a argumentar, aprender a abordar o cliente, a negociar e a fazer o pós-venda. Então, são 5 sessões de 1 hora e meia, aonde a gente vai implantar o Help to Sell no seu negócio. Ah, mas eu sou dentista, não tem problema. Ah, mas eu sou contadora, melhor ainda. Então, eu tenho uma loja, mas eu não tenho uma loja grande, são 3 funcionários, é exatamente o público que eu quero. O que tem 50 funcionários, esse não é para mim. Então, uma informação de fato acessível, né, Juliana, para esse público que não tem tanta condição, como você colocou, né? O CEO de uma grande empresa, um alto executivo, ele vai lá, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai nas principais universidades e adquire esse conhecimento. Mas o pequeno já não tem essa facilidade, né? Eu tenho um amigo aí que no Brasil que ele tem lojas de calçado, uma grande marca de calçado, famosa aí no Brasil, e ele vai para a Itália direto, sabe? Porque como a base de do calçado é na Itália, né, da moda, de design, então sempre que ele quer tomar um ar fresco aí, sabe? Saber o que está acontecendo no mundo dos calçados, ele vai para a Itália. Esse é o grande, mas o pequeno ele não tem essa oportunidade. Né? O pequeno ele não tem, ele tá sofrendo com a folha de pagamento. Essa é a realidade. Exatamente. A realidade do pequeno empreendedor hoje é essa. Eu não sei se eu pago a conta de luz primeiro ou se eu pago o fornecedor, sabe? Então, assim, trocando em miúdos, a realidade de muitos é essa. Sem dúvida. Né? Então, assim, é para esse que eu quero falar. Né? Então, assim, é para esse que chega até mim e chega às vezes com uma ideia tão brilhante, sabe? Que tem hora que eu fico assim, meu Deus, olha que ideia legal. Aqui em Londres, por exemplo, eu estou atendendo uma moça que ela é artista plástica, ela faz tudo com frutos da Amazônia, ela tem um trabalho assim de design, de matéria-prima da Amazônia, que é sensacional, que não tem aqui. É verdade. Né? Então, e não tem. Então, assim, ela é muito exclusiva. Já tem um grande diferencial, né? Já um grande diferencial que eles dão super valor aqui. Eu tenho outra cliente que trabalha com cristais. Então, ela trabalha com joias com cristais, peças de cristais para sua casa, que eles também dão muito valor aqui. Só que não adianta uma ideia brilhante se você não consegue vendê-la. Exatamente. Juliana, queria aproveitar esse momento, pedir 2 coisas para você. A primeira, que você deixe os seus contatos. O pessoal que quer saber sobre esse método de vendas, quer conhecer mais seu trabalho, suas redes sociais, passa para a gente tudo que você tem aí, né, para o pessoal poder entrar em contato com você aí direto em Londres, para de repente acompanhar essa consultoria aí. E eu gostaria que você também deixasse uma mensagem final aqui para os nossos amigos da Show de Negócios, nosso público diretamente o empresário, o empreendedor que de repente está passando por uma fase complicada em decorrência da pandemia, especificamente aqui em São Paulo, onde nós estamos. Então eu queria que você passasse, portanto, seus contatos, aí todas as informações para o pessoal conhecer o método e você finalizasse com uma mensagem aí para o empresário, para o empreendedor que acompanha aqui a Show de Negócios. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade, me senti hoje um pouquinho aí no Brasil, né? E assim, os meus contatos, vamos lá. Eu posso dar um presente aqui para sua audiência? Claro, não só pode como deve. Então vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos lá. Ó, meu Instagram é Ju Albanês. Então anotem aí, Ju Albanês. Quem me seguir agora e postar uma foto sua mesmo, porque né, a gente tá online aqui, né? Sua mesmo, com alguma frase que eu disse aqui que valeu para você, alguma frase, alguma coisa que te chamou atenção nesse bate-papo nosso que valeu aí para você, você posta essa frase e me marca, Ju Albanês, nos seus stories, para eu ver você. Quem tiver maior visualização vai ganhar um material meu com 21 dicas para você se vender no Instagram. Eita, aí sim, hein? Mais uma só? Então, vamos lá. Não, então vamos fazer 3? Os tá, 3 legal. primeiros.
Os 3 primeiros, hein? Os 3 primeiros que... primeiro, vamos às regras. Me segue lá, Ju Albanês. Posta uma foto sua com alguma coisa interessante que a gente tenha conversado aqui hoje nesse bate-papo. E me marca, Ju Albanês, nos seus stories. Quem tiver maior visualização vai ganhar um material exclusivo meu, que é uma agenda, gente. Às vezes a gente não sabe o que postar, às vezes a gente não sabe que legenda postar, a gente fica com aquela foto, será que eu posto, será que eu não posto? Nesse meu kit, você vai ver que você vai ter uma agenda para você aprender a se vender todos os dias. Então, meu Instagram é Ju Albanês, tá já concorrendo, espero que vocês estejam aí animados já fazendo aí a foto de vocês. O meu Facebook é Juliana Albanês Palestrante, então também direto tem conteúdo meu. No Instagram meu tem conteúdo diário de vendas, então me segue lá. E o meu e-mail é julianaalbanês, sem 2 A, é um A só, @gmail.com. E meu site é julianaalbanês.com.br. Quem quiser meu livro, me manda uma mensagem lá no Insta, que a minha equipe aí no Brasil despacha aí para qualquer lugar no país, a gente está despachando o livro. O livro é Pitch 3 minutos para comunicar e vender, quando você não tem tempo de se vender e acontece a situação que aconteceu comigo lá na festa, que eu falei que eu suei porque eu passei um aperto, porque eu não soube me vender. Lá no livro você vai encontrar tudo para isso não te acontecer. Sensacional. Lembrando que albanês é com Z no final, né? Não é com S, é com Z. julianaalbanês.com.br. Ju, uma mensagem final para o nosso amigo aqui da Show de Negócios. Olha, minha mensagem é hoje, eu acho que, levando em conta esse momento aí que a gente está passando, né? Muita gente se perguntando, muita gente me mandando mensagem, como que eu vou fazer. Realmente a gente precisa de adaptações, a gente precisa de mentoria, a gente precisa de curso, a gente precisa de mentoria, porque a tradição do mundo sempre foi mudar. Sensacional. Juliana, obrigado pelo seu carinho, obrigado por você participar com a gente aqui na Show de Negócios, que seja a primeira de muitas. Tenho certeza que o nosso amigo empresário e empreendedor que ouviu e acompanhou está muito feliz com essas informações. Gente, conversamos então com a Juliana Albanês, personal, profissional coach, palestrante, jornalista, especialista em comportamento, liderança feminina, gestão pública e comunicação. Juliana, obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua presença aqui na Show de Negócios. Muito obrigado, espero aí ter vocês aí em breve, em outras ocasiões por aqui. Beijo grande.